Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Felipe Coelho. O Felipe tem 34 anos, é natural de Goiânia, ele é empresário e mergulhador, cara. Quero saber essas histórias todas aí. Ele é um dos fundadores, né, e sócios da It's Mob, uma plataforma aí que está revolucionando o mercado de mobilidade no mundo, não é só no Brasil, não. É conhecido como o Airbnb dos carros. Felipe, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais da tua história aqui, falar com a nossa audiência. Muito obrigado pela tua disponibilidade, meu amigo. Que isso, Fábio. Eu que agradeço o convite e contar um pouquinho aí dessa história de muita luta, muito suor e algumas histórias um pouco atípicas também. Muito bom, muito bom. Felipe, vamos dar um passo atrás? Vamos lá. Você nasceu em Goiânia, você ainda vive em Goiânia ou está em outra cidade? Boa pergunta. Eu voltei para Goiânia. Eu nasci em Goiânia, mudei para São Certo. Paulo em 2014 e lá por volta da pandemia mesmo, 2020, foi quando eu falei, não, vou voltar de vez e quero voltar para a terrinha. Fiquei sentindo falta, menos trânsito, família mais próximo, qualidade de vida. E hoje eu brinco que eu faço o que tem de melhor em São Paulo. Eu vou na sexta, faço as reuniões sexta, fico sábado, domingo, talvez segunda e terça eu volto para cá. Maravilha, maravilha. E Goiânia é uma cidade aí bem emblemática, né? Porque Goiânia sempre foi famosa aí por ser a região onde nasciam os sertanejos, né? Os grandes sertanejos aí da história do Brasil. Só que agora tem um novo goiano aí que também está fazendo um barulho aí no Brasil, né? Que é o Pablo Marçal, né? Sim, é E aí? exatamente, exatamente. É engraçado que quando eu mudei para São Paulo em 2014, a turma até brincava. Falava, cara, por que você não virou cantor sertanejo? Eu falava, não, é porque minha irmã nasceu mulher e dupla lá geralmente é homem. Então, É se tivesse verdade, é nascido verdade. irmão homem, já tava lá com a dupla. É Pô, o verdade. Pablo, cara, ele cresceu muito rápido, né, nesses últimos anos aí. Só que pra gente que é de Goiânia, ele não é uma novidade tão recente. Então, Legal. quando ele começou a estourar mesmo na carreira lá de coaching, que ele não gosta que fala, mas É. como Ex-coach, consultor, né? como Bem ex-coach. treinador, ex-coach, exato. É. O nome dele já era muito falado aqui. Então, Uhum. amigos em comum, o Marcos Paulo, que é o que ajudou ele a explodir no digital também, é daqui, estava por aqui também. Enfim, e pra gente é engraçado porque eu sinto que o Brasil meio que descobriu o Pablo esse ano. Esse ano que Uhum. realmente veio o hype forte ali, depois que ele acertou a estratégia dos cortes, só que ele já estava vindo numa crescência Sim, sim. constante há muitos anos. Polêmico, fala um goianês forte pra caramba. E é isso, vamos ver o que vai dar essa história dele aí agora na política também. Cara, agora ele foi para a política, né? Tá fazendo um barulho, né? Eu tô em Portugal, né? Mas eu estive no Brasil nesse início desse período eleitoral e, cara, ninguém esperava, apesar dos movimentos dele já em 2022, né? Ninguém esperava que ele viesse para prefeito de São Paulo e fizesse tanto barulho. Os caras estão sem entender e, pô, com a máquina que ele tem, né? No que ele construiu, cara, os caras não conseguem nem querendo e nem gastando bilhão consegue chegar no que ele conseguiu construir ao longo desse tempo, né? Não adianta, o Então, cara é um bom comunicador, tem estratégia de marketing para os negócios dele muito boa, ele não tá fazendo diferente na política, não. Eu acho que assim, o barulho era meio que esperado que ele iria fazer pelo perfil dele, quem conhece sim. ele já há mais tempo. Agora, o efeito que esse barulho ia ter, isso realmente pegou todo mundo de surpresa, e sendo sincero, eu acho que até ele tá surpreendido com a velocidade que, Sim, que as coisas estão acontecendo agora. Vamos ver o que é. vai dar. Tá, assim, eu não vou nem me arriscar, né? Para a gente até mudar de assunto, mas não vou nem me arriscar. Mas aquela coisa que a gente falava de 2022 de uma terceira via, se ele continuar e não fizer questão de apoio de presidente ou de ex-presidente, cara, ele cria uma terceira via a partir dele, Exato, porque exato. ele tem força para isso. Ele tem Tem, força para isso. tem. Tem força, tem juventude, né?
Só preciso tomar um Ele é um cara cuidado muito. para não fazer igual o Dória, né? Que começou É, lá e na mudança fez a mudança brusca demais. Mas pelo é, menos pelo que ele fala, ele tá bem consciente de que primeiro ele precisa fazer um bom trabalho para depois ele é, galgar passos maiores, né? exatamente. Exatamente. Me parece que ele aprende com o erro dos outros, né? Pelo menos é assim como ele costuma se comunicar. Mas vamos lá, vamos falar de um outro goiano, Felipe. Vamos lá, meu amigo. Me Ainda não conta tão aqui. famoso como o Pablo, né? Mas quem Não, sabe um mas dia. com certeza, estamos aqui para isso, estamos aqui para isso. Mas vamos lá, meu amigo. Você é empresário, né, do ramo de uma empresa, de uma plataforma. Desde de novo, você já se voltou para esse lado mais para a tecnologia ou isso foi uma coisa que despertou em você mais recente? Como é que foi isso? Porque eu sempre gosto de saber a virada de chave na vida da Show, pessoa. show. Cara, boa pergunta. Acho que foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta. Porque, assim, eu venho do mercado financeiro, é uma carreira aí já de quase 10 anos, e lá nessa carreira eu acabei construindo um trabalho muito consultivo. Por mais que a gente utiliza hoje seguradoras, empresas de investimento, empresas de crédito, enfim, para atender os clientes de forma independente no mercado, é um segmento que você acaba não usando tanta tecnologia quando você está fazendo essa ponte direta com o cliente. É um trabalho muito mais de relacionamento. E a história da Itsmob, que de fato foi o que começou a trazer tecnologia mais para o meu DNA, nunca foi algo que eu almejei em termos profissionais, por mais que sempre achei legal, eu era um entusiasta da tecnologia. Aquele que quando surgia coisa nova, putz, eu queria ser um dos primeiros a ter, mas eu não era o cara que, pelo menos até hoje, né, estava interessado em saber a fundo o código, como é que foi escrita, a lógica que foi desenhada, enfim. E a história da Itsmob, ela começou com o Rafael, meu sócio, um dia durante a pandemia, que ele foi na minha casa me contar que eu tinha que devolver o carro que eu tinha alugado na época. Porque, encurtando um pouco a história, a Itsmob, a gente brinca que ela surgiu antes de ter a empresa. Porque um Legal. ano antes de fundar a Itsmob, em 2020, em 2019, eu tinha, na época, um carro mais caro, uma Mercedes C200, que manutenção é caro, para usar no dia a dia é caro, e assim, ok, mantive o carro tranquilo, só que depois de um ano rodando com o carro, na hora que eu fui fazer o levantamento de todos os custos, eu tomei um susto, eu falei, putz, consegui pagar, mas o que eu paguei para ter esse carro durante esse período foi muito mais do que eu imaginava. O que eu tive Uhum. de desvalorização quando eu decidi vender um ano depois, porque basicamente, como eu rodava muito, o carro chegou numa quilometragem que eu falei, nossa, é melhor eu vender agora, senão eu vou perder mais dinheiro ainda quando eu for vender um ano que vem. E aí eu comecei a fazer conta, em 2019, de será que vale a pena ter um carro para quem roda muito? Ou será que não seria melhor alugar, quem não tem custo de manutenção, não tem que preocupar com IPVA, não tem que preocupar com seguro, deu problema, eu só troco de carro, não vai me impedir de rodar no dia a dia. E nessa época realmente eu rodava muito. E aí eu fiz muita conta e cheguei à conclusão que, principalmente naquela época, a diferença de comprar um carro versus assinar, nossa, assinar um carro era muito, mas muito mais vantajoso do que comprar, principalmente para quem não tinha o capital para comprar à vista. E para quem tem para comprar à vista, mas roda muito, igual o meu caso, também vale a pena alugar. Só que aí depois de um ano ficando de carro alugado, como eu estava explicando, durante a pandemia, o que aconteceu? Eu alugava esse carro através de uma agência de viagens. E essa agência de viagens, imagina o que ela sofreu na pandemia. Fechou, Se ferrou, né? praticamente. Não tinha o que fazer, não tinha como fazer viagem corporativa, viagem de lazer, enfim. E aí o presidente dessa agência de viagens, na época, era muito amigo meu, e como ele sabia que eu gostava muito de carro alugado, eu falava para a turma, já tinha até arrumado uns clientes para ele, contando que eu estava alugando o carro, ele falou, putz, cara, ó, você vai ter que devolver seu carro, porque a gente vai interromper aqui temporariamente a operação, então eu não vou poder ficar alugando para você, mas eu vou te passar o contato para você alugar direto lá. Eu parei assim, eu falei, cara, tá, ok, não vou devolver meu carro. Eu acho que eu tenho uma sugestão melhor para você pensar, e se for o caso, a gente avança. Como quando eu fui fazer os estudos
de decidir alugar ou comprar o carro, eu levantei muita informação de mercado, eu vi o tamanho desse mercado na Europa, nos Estados Unidos. Naquela época já, mais de metade da frota americana é de carro alugado, que fica no modelo que eles chamam de leasing lá, que é muito parecido com a assinatura aqui. Na Europa, países como Inglaterra, a gente tem aí mais de 60%, 70% dos carros no modelo alugado também. E no Brasil, o número na época era assim, de menos de 1%. Era um número assim, absurdamente pequeno. E eu falei, olha, você não enxerga esse mercado hoje porque você está inserido em outro. Eu vi o tamanho que eu acho que a gente tem um potencial gigantesco aqui. E na época só tinha, na verdade, eu não lembro se já tinha mais do que uma empresa, mas pelo que eu me lembre, lá por volta de 2019, começo de 2020, era praticamente só a Porto Seguro que fazia a assinatura de carro. E era muito novo, então o pessoal estava conhecendo. Falei, cara, então a gente tem uma avenida de oportunidade aqui nesse segmento de mobilidade. Tem muitas coisas que tem lá fora que não tem aqui no Brasil, como essa ideia aí do Airbnb de carro, que eu vou explicar depois em mais detalhes para vocês. E eu falei, ó, se você quiser sair dessa empresa que você está hoje e entrar de cabeça no mercado de mobilidade, eu acho que você vai ganhar muito dinheiro. E em um primeiro momento eu até contei para ele assim, como um amigo, sabe? Falou, cara, mete a cara que você vai ganhar muito dinheiro. E aí a gente começou basicamente assim, ele passou uma semana, pensou, aí ele voltou, ele falou, cara, eu vou tentar. A gente estava naquela época na pandemia e ele falou, cara, até o final do ano eu não sei quando vai acabar, eu não sei se a gente vai voltar a poder comercializar aqui produtos de viagem na agência, então eu acho que eu vou, pelo menos até o final do ano, ver o que dá. Pode divulgar o que eu estou fazendo, se você puder postar no Instagram, contar para seus amigos e eu vou meter as caras. Literalmente começamos a operação com um notebook e o Rafael fazendo tudo. No início, a operação eu até falei, cara, toca aí, é para você ganhar dinheiro. E começou com o Felipe contando para a turma, pelo celular mesmo, gravando selfie vídeo no Instagram, stories, pô, tem um ano que eu tô com o carro alugado, fiz as contas depois de um ano, qual o resultado financeiro que eu tive de economia. Se eu tivesse comprado esse carro, olha o quanto eu teria gasto com o tanto que eu rodei. Como eu aluguei, olha o tanto que eu tive aqui de vantagem. E aí, com esses primeiros posts, literalmente mostrando o lado do cliente, os meus amigos que também trabalhavam no mercado financeiro, viajavam pra caramba, começaram a falar, pô, cara, onde que você tá alugando? Porque eu não falava onde era. Aí eu mandava no direct, fala com esse cara aqui que ele que aluga pra mim. Nem tinha nome. Era o Rafael que me atendia. Fui passando. E durante 6 meses, a operação foi rodando num modelo muito informal com o Rafael, basicamente, cuidando de tudo. Que era uma operação muito simplificada no início. Quando deu 6 meses de operação, o Rafa me chamou e falou, cara, a gente tem que conversar. Resumindo, ele falou, cara, você tem razão, o mercado é muito maior do que eu imaginava. Só para você ter uma noção, nesses 6 meses, só comigo e o notebook, a gente conseguiu faturar R$400 mil e atendeu mais de 100 clientes, sendo que a maioria desses clientes são clientes recorrentes. Eu acho que a gente tem uma avenida de oportunidade e não faz sentido eu avançar nesse projeto sem você. Eu quero você comigo. E como eu sempre trabalhei no mercado financeiro, eu até brinquei com ele. Falei, cara, eu sou o pior sócio para você ter, porque eu não tenho tempo para te ajudar. Ele falou, não preocupa, eu tô tocando sozinho, eu já tenho experiência de tocar equipe, eu preciso que você me apoie como conselho, igual a gente sempre fez nesses 6 meses, que a gente encontrava uma vez a cada 15 dias, trocar ideia de negócio, ele estava me contando o que estava acontecendo, enfim, um contribuindo ali para o crescimento do outro. E aí foi quando a gente decidiu, em 2021, logo no começo, formalizar a operação e começar o projeto da Itsmob com tudo, trazendo mais gente, estruturando a equipe. E de lá para cá, a gente decidiu seguir um caminho que é um pouco diferente das startups tradicionais, porque geralmente o pessoal começa no produto tecnológico e vai buscar a escala logo na sequência. Como a gente já estava com uma operação rodando, trazendo um capital interessante, com o mercado que estava bombando, a gente tomou a decisão de não gastar tanta energia naquele momento com tecnologia, posicionar de fato o nosso negócio e tentar crescer o máximo possível sem tecnologia, até chegar o momento que seria de fato o momento de investir e acelerar de vez o negócio. E foi um caminho muito desafiador, porque
querendo ou não, sem tecnologia, você acaba tendo que encontrar formas eficientes de fazer as mesmas coisas e aos poucos a gente foi implementando. Então a gente começou fazendo só aluguel de carro mensal, que é o que a gente chama de assinatura flexível. O cara aluga, o cliente, né, aluga o carro por um mês, gostou, ele pode renovar por mais um mês. Não gostou, ele devolve. Não fica preso num contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que se ele cancela, ele toma um pênalti pesado. Pô, Sim. mês seguinte, o cara apertou, ele consegue trocar por um veículo mais barato. Pô, ele vai fazer uma viagem mais longa com a família, ele pega um carro maior para fazer uma viagem confortável. Pô, legal. Bem Então, flexível. exato, então a gente pegou essa ideia de abraçar a mobilidade e entender que, assim, o aluguel de carro, ele é uma das alternativas, né, essa assinatura flexível para a gente atender essa demanda. Mas o que mais a galera está pedindo, os clientes estão pedindo e a gente ainda não está oferecendo? Pô, assinatura de longo prazo, a Porto Seguro oferece, aí começaram a ter outros players oferecendo aqui no Brasil também. E aos poucos a gente foi trazendo parceiros para rodar assinatura de longo prazo, depois implementando as assinaturas de curto prazo, que é o mais tradicional. Hoje a maior parte do mercado, principalmente aqui no Brasil, de aluguel de carro, não é de longo prazo, é aluguel de diárias, de viagens. Sim. E aí a gente entrou forte também, mas sempre com a única filosofia. A Itsmob, ela está aqui para atender o cliente. Locadora ou montadora, concessionária, não interessa qual vai ser o fornecedor, a gente vai trabalhar com o que estiver oferecendo a melhor condição. Né? Então a gente brinca que é uma mistura de Booking com Airbnb. Por quê? O Booking começou só no mercado tradicional. Pegava ali as ofertas dos hotéis, consolidava numa única plataforma e entregava para os clientes ali uma condição boa. A gente fez a mesma coisa no começo. A gente começou atuando exclusivamente no mercado tradicional. Só que a gente começou a entender, Fábio, que no Brasil o mercado tradicional não consegue atender todas as demandas que o nosso público tem. Porque para assim, a gente tem hoje, vamos lá, 3 grandes grupos de locadoras, né, que a gente nem precisa falar o nome, que aqui no Brasil todo mundo sabe, Localiza, Movidas e Unidas. Eles têm uma fatia muito grande do mercado. Só que justamente por serem muito grandes, algumas operações que têm demanda, eles não conseguem atender em qualquer lugar do Brasil, como carro blindado, não é todo lugar que tem, carro de altíssimo padrão, São Paulo, talvez Brasília e Rio, difícil conseguir em outras praças. E aí, para a gente resolver essa demanda de iniciativas que os clientes buscavam nas locadoras, mas não tinham como ser atendidos por uma empresa de alto padrão, a gente falou, não, então a gente tem que arrumar um caminho alternativo aqui. E aí, muito inspirado em outras operações que já rodam também nos Estados Unidos e Europa, que o car sharing é um pouco mais disseminado do que aqui no Brasil, a gente teve essa ideia. Falou, cara, por que a gente não pega esses veículos, principalmente de alto padrão, que a gente não consegue alugar para a turma em locadoras tradicionais, porque não tem a opção, e dá a alternativa para o dono de um desses carros emprestar para a gente alugar para o nosso cliente. Ele ganha a maior parte desse aluguel e a gente faz igual a gente faz com as locadoras. A gente pega o nosso fee de serviço, bem pequenininho, e todo mundo fica feliz. Para isso rodar, óbvio, tivemos que ter uma preocupação em estruturar juridicamente, deixar tanto o dono do carro quanto o próprio cliente resguardado, mas desde 2022, que foi quando a gente implementou, graças a Deus está dando certo. Legal. A fase que a gente chegou agora na Itsmob é justamente essa fase de tecnologia, a grande virada de chave que você falou. Já tem pouco mais de um ano, que eu acho que foi ali quando a gente se conheceu, ano passado, que a gente entendeu que estava num ponto que, para a gente continuar crescendo no potencial que o negócio tem, é só com tecnologia. Só para você ter uma ideia, exatamente um ano atrás, o pessoal da Exame descobriu a nossa operação aqui em Goiânia, e, poxa, vocês atendem o Brasil todo, vocês atendem no mundo todo, e, nossa, ninguém nunca falou de vocês, não, vamos contar a história da Itsmob. E aí eles soltaram, né, uma matéria falando da operação, em vários detalhes, e nesse dia, por sorte, a gente tinha soltado o nosso primeiro MVP para ajudar o time comercial a atender as demandas de forma mais rápida. Mas a gente teve um aumento de demanda de 200 clientes, assim, no mesmo dia, coisa que nunca tinha acontecido e que, se não tivesse a tecnologia, a gente tinha se queimado demais naquele período. E aí foi quando a gente entendeu que, assim, é um caminho que não tem volta. Para a gente
conseguir atender o que vai acontecer quando a turma descobrir que a Itsmob existe, é só com tecnologia. E aí de lá para cá, eu particularmente comecei a entrar mais de cabeça, comecei a tomar mais gosto, e é uma coisa que no começo eu achei que ia ser muito mais distante do que eu vejo hoje. Óbvio que não é meu métier, né? Eu não sou o cara da tecnologia, o que está lá por trás do código desenvolvendo, mas já tendo um pouco mais de noção, querendo ou não, isso acaba ajudando até hoje nos meus outros negócios. Então acho que a virada de chave, respondendo essa sua pergunta, ela veio quando veio o boom, cara. Quando veio o boom e eu falei, nossa, realmente, a gente sabia que um dia ia ter que ter, mas o dia é ontem. Porque hoje, se a gente não tiver, não só a empresa não vai entregar todo o potencial que ela tem de crescimento, como isso vai acabar indo para a concorrência. Então é o que a gente enxerga hoje. Quando a gente trabalha num mercado que tem um potencial muito grande, que não tem um trabalho tão consultivo como o que é no mercado financeiro, a gente precisa estar preparado para ter essa escala. Só que a gente tenta, Fábio, e aí eu acho que é um diferencial e até de certo ponto é um ponto de mais dificuldade que a gente tem, manter esse DNA de atendimento consultivo. O cliente que quer um atendimento mais resolutivo, hoje cada vez mais a gente está colocando tecnologia para ele resolver sem depender de um humano. Só que a gente entende hoje, cada vez mais, que o humano por trás da tecnologia está sendo importante também. Sabe aquele botãozinho de falar com o ser humano? Que a gente quer falar com o atendente. Todo apertar 9 quando está ligando para Claro lá. Exatamente. Então hoje a gente roda dessa forma. Quando o cliente ele vem trazer a demanda do que ele quer, ele não precisa estar falando com o humano para ele basicamente contar o que ele precisa de ser resolvido. Mas quando acontece algum problema, ele não quer falar com a máquina, ele quer ser atendido por um ser humano. Então hoje a gente tem tentado mesclar a tecnologia para dar escala para o nosso negócio, melhorar a experiência dos nossos clientes, mas sem abrir mão desse cuidado humanizado. E o nosso grande desafio é isso, é não perder esse DNA humano que a gente sempre teve e conseguir trazer cada vez mais tecnologia para continuar crescendo. Maravilha. Poxa, você falou aqui sobre vários assuntos, com certeza é a dúvida de todo mundo. Por exemplo, essa conta que você fez lá atrás para saber se vale mais a pena uma assinatura ou um carro próprio. Essa aqui é uma dúvida. Acho que você vai ter que deixar um Excel aqui para a gente, alguma coisa para que a pessoa possa fazer essa conta, porque isso é uma verdade violenta. Eu tive, enquanto estava em São Paulo, eu tive carro alugado e eu falei, cara, eu não quero mais gastar dinheiro com. A gente gasta dinheiro com emplacamento, gasta dinheiro com não sei o que. Os caras, não, vamos mudar a placa agora? Aí você tem que mudar a tua placa. Ah, não, vamos traz de volta. Aí muda o governo, traz de volta outro. Pô, cara, a gente é extorquido igual não sei o que, cara. No E Brasil é complicado. Você tem ali a assinatura, você sabe que vai ser aquele valor que vai ser cobrado, já está tudo incluído ali e tal, né? Só no caso mesmo de um acidente aí que você tem que pagar alguma coisa a mais, ou furto, né? Ou for roubado. Mas isso é uma coisa que eu despertei também há algum tempo atrás e você tem toda a razão. É o que a gente paga de juros, cara, para poder comprar alguma coisa. Só isso aqui já aniquila as chances de você fazer sentido, às vezes, comprar alguma coisa, né? Com certeza. E uma coisa curiosa também que você comentou, e eu queria entender, é o seguinte: você hoje, então, conecta pessoas, pessoas físicas à tua plataforma, é isso? Um exemplo, eu tenho um carro e quero deixar o meu carro à disposição da Itsmob. Aí eu vou, deixo o meu carro lá. Digamos que, eu aviso para vocês, segunda, terça e quarta eu trabalho de casa, meu carro está parado no horário tal, tal, tal. Significa que ele fica disponível na tua plataforma? É mais ou menos essa a lógica? Mais ou menos isso mesmo, Fábio. A gente começou esse projeto há 2 anos atrás, justamente para não ficar só na mão das locadoras com o que eles tinham de alternativa. Nosso sonho é conseguir fazer isso literalmente no mundo todo. Mas para fazer isso, a gente precisa realmente de muita tecnologia, né? Então, o que a gente está fazendo? Estamos crescendo esse projeto aos poucos. Nesse momento, a gente consegue fazer esse tipo de operação, mas em regiões mais limitadas, principalmente Goiânia, Brasília e São Paulo. Fora desse eixo,
a gente não consegue atuar ainda. Só que justamente por conta das dificuldades tecnológicas, a gente já está atrás de investidor, estamos fazendo rodada de captação, e a ideia, né, é que, se não esse ano, até o final até o ano que vem, a gente já comece a liberar para novas regiões. Mas falando de jeito simples, é isso. Vou pegar exemplos de casa, tá? Tanto de pessoa jurídica quanto pessoa física. Pessoa jurídica, quem que começou a interessar nesses projetos? Loja de seminovo. O carro estava lá parado, demorando vender, e era um carro que o dono não se importava de rentabilizar por um período, contou para o dono que tinha alternativa, o dono topou e começou a rodar. A gente tem um cliente aqui, que pessoa física, tá? O ano passado ele foi viajar para a Europa com a família, para Tomorrowland, aí iria ficar lá 15 dias. E ele tinha uma Land Rover Evoque que estava aqui parada da esposa. Surgiu a demanda. A gente falou com ele, ó, se você tiver interesse no período que você está fora, você pode rentabilizar seu carro. E ele botou no bolso, por 10 dias de locação, algo próximo ali de R$ 6.000. Isso já o dono do carro, tá? O dono do carro. Então acabou que foi uma forma, sim, que a gente acredita que no futuro vai ser uma alternativa, inclusive para os brasileiros que às vezes precisam de uma renda extra ou estão passando por um momento mais difícil e não querem vender o carro, mas não se importam de deixar ele alugado por um tempo para ter esse adicional aí também. Então é um projeto que a gente acredita muito. Nesse momento, a gente faz realmente mais limitado, em poucas regiões, e exclusivamente para veículos de alto padrão, tá? A gente até começou a fazer um banco de dados da turma, inclusive lá no nosso site tem um cadastro para fazer, que quer colocar o carro para fazer esse modelo de aluguel. Só que nesse momento são veículos que a FIP, né, o valor de referência do mercado, é um valor mais elevado. A gente está usando essa alternativa para atender as demandas reprimidas que as locadoras não conseguem. Mas o sonho é que a gente consiga fazer isso, inclusive com os carros mais simples que a gente tem aqui no Brasil, né? Com o Polo, com o Virtus da Volkswagen, um Onix, carros mais do dia a dia, para que a pessoa tenha essa alternativa também de gerar renda sem precisar ficar dirigindo, por exemplo, igual ela tem quando ela tem um carro, mas tem que dirigir como Uber. Muito legal, cara, muito legal. É uma sacada. Eu fico pensando isso porque hoje eu moro em Portugal. Eu fico pensando, o meu carro é próprio e tal. Eu fico pensando, cara, eu uso esse carro 2 vezes por dia. Mas meus filhos em férias, período de férias, lógico que, obviamente, eu vou a Lisboa, né? Vou ao Porto. Eu tenho, lógico, movimentações, mas é totalmente previsível. A semana ela é previsível. Lógico, você pode acontecer um imprevisto, mas o tempo de carro parado e os custos que você mantém, se você deixa o carro em movimento, cara, você está rentabilizando com. O carro sempre foi visto como um custo, né? A lógica do carro sempre foi essa. Aí veio o Uber, né? E falou: não, não, você dá para ganhar dinheiro com o teu carro. E aí vem agora a questão da assinatura, que te mostra, não dá para você ganhar ainda mais sem você ter que dirigir. Porque Exato. o Uber você tem que dirigir, você tem que despender ali as suas horas, né? Cara, é uma Exatamente, ideia muito exatamente. interessante. E aí, assim, até para você entender onde é que acaba que a cadeia fecha em todas as pontas. Inclusive, só para falar rapidinho, você comentou sobre a conta de assinatura. Um diferencial da nossa operação, justamente por ter esse DNA de atendimento consultivo, é ajudar os clientes a fazer a conta. E de uma maneira bem justa e honesta, entregar para o cliente, ó, o seu caso está aqui, vale a pena alugar ou não, o seu caso não vale a pena alugar. E aí, quando a gente para pensar, acaba que pode parecer um pouco contraditório. Pô, não vale a pena eu ter o carro, mas vale a pena eu alugar. Só que se eu for ter o carro, eu vou conseguir alugar. E como que vai valer a pena para mim alugar? Aí acaba que a cabeça explode. Não, peraí, ou vale a pena ter ou não vale a pena ter. Não dá para ter os dois. Alguém tem que deixar de ganhar nessa operação. Então, o que é o nosso entendimento, tá? Quando você tem o seu carro e você aluga, qual que é a forma de você ganhar mais dinheiro? Não é fazer contrato de mês, contrato de ano. São contratos de curto prazo. Porque falando de jeito bem simples, Fábio, no valor de assinatura, seja flexível ou assinatura de longo prazo, o valor que você paga pela diária do carro é muito mais barato do que a diária quando você viaja.
Por isso que às vezes as pessoas não sabem que assinar um carro é tão mais barato do que você alugar, por exemplo, por proporcionalmente, né, 10 dias, 15 dias. O valor da diária por alguns dias é sempre mais caro. Então, como que você fecha dos dois lados? Bom, se você roda muito com o seu carro, geralmente não compensa ter. Na maioria das vezes vai compensar você alugar o carro. Se você roda pouco com o seu carro, geralmente não compensa você alugar, só que aí tem uma premissa importante para não perder dinheiro. Não ser um carro financiado e demorar mais de 3, 4 anos para vender. Aí a desvalorização diminui e acaba que até vale a pena ter o carro, tá? Só que se você adiciona nessa equação a alternativa de quem roda pouco com o carro, além de ficar um tempo mais alongado para diminuir a depreciação, rentabilizar nos períodos que o carro está parado, aí você acaba fechando todos os elos. Se roda muito, aluga. Se você quer ter o carro, mas roda pouco, deixa para alugar e diminui o impacto que isso vai ter no seu bolso. E sabe o que é curioso aí? Você falou, se o carro não for financiado, 90% dos carros ou mais são financiados. Ou seja, olha o tamanho real do mercado, né? Fábio, você Que tocou existe. num ponto, cara, que assim, é o que a gente tenta, a gente fala aqui internamente, né, na nossa equipe, que a gente tem uma missão até de educação financeira Exato. para o brasileiro. Por quê? O brasileiro, talvez em Portugal seja diferente, mas aqui o pessoal vai fazer aquisição, seja de imóvel ou mesmo de carro, pensando no valor da parcela. Quantas pessoas fazem a conta de quanto vai custar ou o carro ou o imóvel se pagar até o final todos os juros? Que eu saiba, assim, é quase ninguém. Então, quando a gente traz esse número do custo final do carro financiado, adicionando os juros que ele vai pagar, descontando a depreciação, o IPVA dos anos que ele iria ficar, a manutenção de todo esse período, troca de pneu, enfim, o cara abre o olho e vê, putz, o meu custo mensal não é o valor do financiamento. O financiamento é o que eu tô vendo. A maior parte dos Você já custos eu viu não tô vendo. alguém? Já viu alguém fazendo conta para comprar o carro, o valor do estacionamento? Incluindo o valor do estacionamento? É isso, Ninguém. é isso, é isso. Ninguém coloca o valor do estacionamento, o pneu furado. É isso, então a O... nossa equipe basicamente hoje, desde o início, né, a gente pegou inclusive a minha planilha inicial como referência para depois fazer uma própria, a gente literalmente ajuda o cliente a fazer essa conta, e porque muitas vezes não é maldade, não é o que o cara entende, né? Pô, você pega um médico, quantos anos o cara se dedicou naquela carreira ali, independente da especialidade dele. Você pega um engenheiro, pô, por mais que o cara ele domina número, ele tá mais acostumado com rotina de obra. Às vezes o cara não entende tanto do mercado de mobilidade. Enfim, independente do segmento que o cara trabalha, existe sim a possibilidade, não por falta de inteligência, a pessoa esquecer de itens que tem que ser considerados nessa conta. E aí o que a gente tem tentado mostrar é que apesar do valor do financiamento custar mais barato no mês a mês para você, no final vai sair muito mais caro. E aí, óbvio, é igual quando a gente vai analisar compra de casa popular. Quem não tem condição, né, de pagar um aluguel, às vezes, para morar, fazer um financiamento de uma casa popular pode sair mais barato por conta do valor da parcela, que dá para ficar muito mais barato Sim. com o financiamento Aí você subsidiado. olha a questão do dia, não olha o longo prazo, né? Exatamente, o que a gente tem tentado mostrar para a turma é isso. Óbvio que a gente sabe que o valor de um aluguel de carro hoje, mensal ou de longo prazo, é um valor que não é para qualquer família, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, a gente está avaliando aqui agora, até para mim, pessoalmente, pegar para uma empresa uma picape. E essa picape está custando por volta de uns 6 mil por mês ali, uma Dodge Rampage. 6 mil por mês, geralmente, aqui no Brasil, às vezes é muito mais do que o que a família tem para pagar todas as contas. Sem Então a dúvida. gente tem total consciência que tem gente que não tem alternativa de alugar o carro e que o financiamento é a única alternativa, mesmo que saia mais caro, porque é o que ela consegue pagar no mês a mês. É a forma de Entende? adquirir, né? É a forma que ela tem Exato. para ter alguma coisa. É como, por exemplo, acontece com o eletrodoméstico, né? Às vezes a pessoa não Exatamente. pode. É o mesmo conceito, né? Eu não consigo Exatamente. comprar ele ali, ou o móvel que seja, então eu preciso de um financiamento, de um, como é que se chama? Um crediário, né? Que o pessoal fala, né? Exato, um Que tem boletim. aquele um boleto lá que vai te dar um juros maior, naturalmente, mas você vai adquirir o bem, vai ter a tua geladeira ali e resolve ali o teu problema do dia. Cara, isso é Exato. muito legal.
E uma coisa que é muito legal de perceber é que, assim, em 4 anos de operação, hoje a gente tem um número muito alto de recompra. Os clientes, eles meio que eles entendem a Edsmob como uma solução para resolver a mobilidade dele. E nesse sentido, tem muito cliente que procura para fazer a assinatura, faz as contas, entende que para ele é mais barato assinar, só que naquele momento ele não tem capacidade de pagar o valor da assinatura, justamente por outras questões que podem acontecer na vida da pessoa, que no mês a mês pode ficar mais caro para pagar. Passa o tempo, 1 ano, 2 anos, o cliente volta e fala: olha, me organizei e eu quero partir para assinatura. Me ajuda a fazer a conta de novo? Muito maneiro. Você vê que isso que você está falando, ele tem um ponto aqui que é muito interessante, que por mais que tenha uma coisa, digamos assim, prazerosa de você estar ali com um carro novo, de você estar ali com uma questão, tipo de um status, você às vezes não poderia comprar esse carro, mas você está usufruindo daquele carro, né? Isso tudo é uma verdade. Mas existe uma coisa aqui que é preto no branco, como a gente chama, né? Que é economia. Economia. É isso. Simples assim. Então, se você tem um benefício financeiro, além de todos os outros ganhos, né? Por que que eu vou ter essa... O pessoal fala, é que eu sou meio por fora desse assunto de carro, mas às vezes o pessoal fala de uma depreciação, você comprando um carro zero, você saiu na rua, já tem 10 Já mil a cai, menos. já pede Sei lá, pelo menos dependendo do carro. isso, vai até 20% no primeiro ano. É Olha isso, absurdo, então é é absurdo. absurdo. Então, pô, deixa alguém pagar lá pelo zero É e isso. você usufrui ali daquele que está com pouca quilometragem, pouca. Ou às vezes você pode retirar inclusive 0 km o carro. Hoje tem essa alternativa. Os clientes que gostam de estar sempre com um carro novinho, quando toca o carro, isso é outra conta que a gente faz. Você troca de carro de quanto tempo? Ah, todo ano. Esquece comprar carro, é alugar. Não, a cada 2 anos. Depende do tanto que você usa, mas geralmente vai compensar mais alugar. Mais que 3, aí tem que fazer conta. E outro item, Fábio, que a gente demorou um tempo para entender que era um grande diferencial da nossa operação é justamente o atendimento em português em qualquer lugar do mundo. Vou te dar um exemplo que eu imagino que a galera de Portugal também sofra, tá? Infelizmente, né, a língua portuguesa é falada em poucos países no mundo. E quando você viaja, sei lá, leste europeu, esquece. Tem lugares que nem Nossa. falando inglês você vai conseguir desenrolar. Interiorzinho da Itália, tem lugar que você vai ter dificuldade ali de resolver. A gente tem até um caso que é emblemático do presidente da OAB, viajou para a Itália com a família para o interior, foi alugar um carro, alugou com a gente. Quando ele foi retirar o carro, por um motivo super simples, ele teve um estresse absurdo. Ele levou só a carteira digital dele, ele não levou a carteira física. E não Meu estava Deus. rolando comunicação com o atendimento do balcão. O pessoal não estava querendo liberar o carro, não tinha o que fazer. Como ele era um cliente de Smob, o que ele fez? Na hora, acionou o nosso time aqui no Brasil pelo próprio WhatsApp, falou: tô com problema, preciso que vocês entrem. Entramos em contato regionalmente com a Itália, entendemos o que estava acontecendo e resolvemos o BO. Resumindo, resolveu. Então, eu acho que talvez uma mensagem legal para contar, inclusive para a galera que já está em Portugal, é que qualquer lugar do mundo que vocês estiverem, se quiser contar com o nosso apoio, Muito bom. exemplo, diferente de outras plataformas que existem, que você também consegue ir lá no site, colocar o dia que você quer retirar, o dia que você, onde você vai pegar o carro, que carro que você quer ir reservar, se tiver um problema lá, boa sorte com a locadora. Na Edsmob você sempre vai ter um suporte em qualquer lugar do mundo que você tiver. E assim, em 4 anos de operação, graças a Deus, todos os problemas que tiveram internacionais, a nossa equipe conseguiu entrar e ajudar os clientes a resolverem. Esse dia mesmo eu fui numa casa de câmbio e agora eu fui ao Brasil e fiz aquele novo RG, né? Que é só o Uhum. número do CPF, né? E agora nos sistemas do mundo inteiro que você pede o RG e o CPF do brasileiro e não tem mais. Os caras começaram a bater cabeça, bater cabeça. Falei, gente, é o mesmo número, é um número só. Mas calma aí, eu sei o antigo, vai, toma aí o antigo. Ou seja, Agora imagina você passar por essa situação em em um outro país que idioma. você não sabe falar a língua e você está numa situação que se você não pegar o carro, você não vai chegar na viagem que você programou, vai perder a diária do hotel. Então, enfim, hoje em dia o pessoal tem enxergado muito mais do que eu imaginava no começo isso como um grande diferencial. Não, total, total. Vocês estão de parabéns, a gente já está caminhando para o fim aqui, Felipe.
Mas vou te falar, a gente teria mais, sei lá, 10 horas conversando aqui sobre isso, porque é fantástico o trabalho de vocês. Já está mais do que convidado, você, seu sócio, para participarem aí de um outro bate-papo, né? Eu quero sim saber aí, quero virar investidor de vocês também. Quero entrar nisso aí, cara. Pô, isso é muito legal, né? E ainda mais agora vocês estão vindo para Portugal, a Itália também, a gente tem negócio lá também, né? Que é a empresa de cidadania. Então, cara, fantástico. Parabéns mesmo pela tua história. Nem conseguimos falar sobre mergulho, para você ver. Ó. Tem muito assunto. A gente vai ter que falar. Próxima. A gente vai ter que falar que você está aí com horário, mas maravilha. Meu amigo, vou deixar esse espaço aqui para você deixar suas redes sociais da tua empresa, como o pessoal pode te encontrar. Fica à vontade, dá aí as suas considerações finais, aproveitando que a gente começou falando de política. Show de bola, Fábio. Bom, muito obrigado primeiro pelo convite, tá? Foi um prazer o bate-papo. Sempre que vocês quiserem trocar uma ideia de mercado, seja da Itsmob ou não, ou até mesmo de mergulho, estou aqui à disposição de vocês. Estamos cada vez mais querendo entender a dinâmica de ter também uma base da empresa na Europa, é algo que a gente tem pensado, mas já está resolvido. Depois a gente fala disso. Mas a ideia nossa é realmente levar o DNA brasileiro para o mundo todo. A gente acredita que é um projeto que tem potencial de ser, de fato, um projeto global, mas a gente também tem consciência de que os passos têm que ser dados do jeito certo. Então a gente brinca que a gente não tem pressa, a gente tem velocidade. Então a ideia é continuar crescendo no ritmo que a gente está, mas mantendo a qualidade e sem perder o nosso foco principal, que é gerar uma boa experiência para o cliente. Bom, falando das minhas redes sociais, eu deixei aqui, né, no nomezinho da Itsmob, é itsmob.br. O meu, se alguém quiser me dar um alô, é felipe.rcoelho. Só mandar direct, tanto na Itsmob quanto no meu pessoal. A gente tem uma abertura muito grande para trocar ideia. Eu acredito muito que essa troca que a gente teve aqui e trocas com pessoas são o que faz a gente chegar em lugares mais longe do que a gente chegaria sozinho. Você pega a sua experiência, soma com a da pessoa e potencializa. Então, acho que se tem um recado que eu poderia dar para a turma aí, é isso, gente. Aproveita as oportunidades que vocês têm de conectar com gente nova. Tive a oportunidade de conhecer o Fábio há pouco mais de um ano, o projeto da Aliança Portuguesa que fala, né, Fábio? Portuguesa, Aliança muito Italiana, legal, sim. Muito legal. E é isso, se você fica só na sua casinha, só olhando o que você está fazendo, não abre os olhos para enxergar o que está acontecendo do seu lado, sua vida vai continuar, mas eu tenho certeza que você vai perder muita oportunidade legal que poderia aparecer na sua vida. Sem dúvida. Meu amigo, muito obrigado mesmo, foi fantástico, passou rápido e você está mais do que convidado para um próximo. E vamos conversar sobre essa história de trazer isso para Portugal, cara. Vamos conversar para a Itália. Vamos sim. A gente está aqui, já está estruturado aqui na Europa, então é questão de ver aí os modelos tudo direitinho e fazer isso acontecer aqui, porque é benefício para todo mundo. Quem não quer ter uma renda extra deixando um carro disponível para ser alugado e quem não quer economizar alugando conforme necessidade? Então, todo mundo ganha com isso, né? É isso. Mas, para você que assistiu aqui esse episódio até o final, não se esquece de deixar o teu comentário, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas e até o próximo. Tchau, pessoal. Deixa o like. Grande abraço. Deixa o like, verdade. Grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.